Fala pessoal, beleza? Eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, vamos continuar aqui com a nossa minissérie, dessa semana, que é continuando sobre o sistema de fome e sede, e agora vamos criar um sistema para interagir, com objetos, e esses objetos vai suprir aí a necessidade da fome e sede, ou seja, vai preencher os valores ali de fome e sede do personagem, ok? E aí, na última aula, a gente vai fazer mais alguns ajustes, algumas coisas extras para deixar o sistema ainda mais interessante, ok? Então, beleza, pessoal. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma mais simples, para que todos consigam entender, tá? Porém, não vou conseguir escapar muito, Aí, se ficar muito confuso, é só deixar aí nos comentários, tá? Que aí eu tento ajudar vocês individualmente, ok? Mas eu vou fazer de uma forma bem tranquila, tá? Nessa aula, não é uma aula muito complexa, tá? Até porque eu vou diminuir muito, o conteúdo mais complicado, tá? Eu deixei de uma forma mais básica, que é algo mais básico mesmo, para todo mundo conseguir pegar o jeito, ok? Tanto iniciante, avançado, intermediário, e por aí vai, ok? Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é criar uma pasta. Vou criar aqui uma pasta na pasta Content com o botão direito, vir em New Folder. Eu vou criar a pasta Blueprints, ok? Blueprints. E eu vou começar aqui criando uma interface. Então eu vou vir com o botão direito, vir em Blueprint e vir aqui em Blueprint Interface, ok? Eu vou dar um nome aqui de Interaction Interface. 2 cliques para abrir e beleza. Então já tem aqui uma função, pode apagar ou pode usar ela mesmo, tá? Eu vou apagar. Vamos criar uma aqui do zero, vindo aqui no canto direito, aqui em função. Eu vou clicar aqui e vamos escrever aqui a nossa primeira função. Então basicamente a interface ela vai servir para conectar a um jogador, um personagem com um objeto, com um actor, um ator, que vai servir como itens, para a gente poder pegar, tá? Então a interface vai ser essa ponte entre o player, o character, e o actor, tá? Vai fazer a comunicação e vai um ligar com o outro, e assim eu vou conseguir pegar esse item, e com isso você pode fazer o que quiser sobre esse item, pode consumir ele, pode acrescentar algum valor de vida, de fome, sede. Então é isso que a gente vai fazer, ok? Então eu vou criar aqui na função, a primeira vai ser a responsável por pegar os objetos. Então eu vou escrever aqui pickup, você vai escrever algumas coisas em inglês mesmo, tá? Então o pickup, que é o primeiro que vai servir para pegar os objetos. Então criado aqui a função, vamos vir aqui embaixo agora em inputs e vamos criar aqui um novo parâmetro. Esse eu vou dar o nome de item. E aqui em boolean vamos trocar, que vai ser do tipo actor. Então actor, vamos escolher esse aqui, actor, e vamos escolher a referência do objeto, que é esse ícone azul, ok? Então vai ficar dessa forma, item do tipo actor. E vamos criar aqui uma nova função. Essa vai ser responsável por consumir o item, que essa função vai dar os valores de fome e sede, vai preencher esses valores. Então eu vou escrever aqui consumível. Esse aqui não vai ter nenhum input ou output, tá? E vamos aqui para a próxima, e a próxima vai ser o pickup animation. Eu vou escrever interact animation, tá? Aqui eu posso até trocar de pickup para interaction, que aí é melhor, porque aí ele vai interagir com qualquer objeto, não só sendo comida, ou alguma coisa para preencher vida, ou algo do tipo, vai ser objetos em geral, ok? Que aí ele vai poder interagir. Então o consumível, o interaction ele vai interagir com o objeto, o consumível ele vai consumir e preencher algum valor do personagem, e o interaction animation eu vou vir aqui na guia input, criar um novo parâmetro aqui. Esse vai ser o animation, e aqui vai ser do tipo anime mounted, ok? Anime mounted, vou encostar aqui, escolher a referência do objeto e ok. Então a primeira função vai interagir, a de baixo vai consumir o item,
e vai preencher algum valor do personagem, e o de baixo vai executar uma animação, tá? Que o propósito também dessa aula é fazer interação com animações, ok? Para ficar mais interessante. Então, ele vai interagir, ele precisa de um Monted, que é um sistema de animação por Monted, né? Que falam, montagens. Então, não é uma animação comum indo lá no Animation Blueprint, e sim Monted, que aí você pode trabalhar com outros fatores que a gente vai aprender nessa aula também, ok? Então, a parte aqui de interface já está feita, podemos fechar. E agora vamos criar o Actor, né? O item base que vai servir para os outros, ok? Então eu vou vir com o botão direito, Blueprint Class, Actor, e eu vou escrever aqui de item base, tá? Vou abrir aqui, e aqui eu posso criar uma mesh, colocar uma malha aqui no item. Então vou pegar uma static mesh, ok? Esse aqui vai ser o item mesh, beleza. E agora vamos criar aqui uma pequena estrutura, que essa estrutura ela vai ser mantida, colocada na base, né? E aí vai se estender para os demais itens que for sendo copiados do item base, né? Vai ser cópias da base, tá? Que vai ser os itens individuais. E essa estrutura vai servir para definir alguns valores únicos que cada item vai ter, ok? Então vamos aprender isso aqui na prática. Então vamos criar uma estrutura com o botão direito, Blueprints e Structure, né? Estrutura. Eu vou criar aqui item estrutura. Ok, então vamos criar aqui alguns valores, alguns parâmetros, alguns simples, tá? Porque aí ele não fica tão complexo da gente estar entendendo. Então o primeiro nome aqui vou colocar vai ser o nome do item. Vai ser do tipo text. Vamos criar aqui uma outra variável. Essa aqui vai ser o item mesh, a malha do item. Caso você queira trocar essa malha, vai ser do tipo static mesh. Static mesh. Criar uma nova variável aqui. E essa aqui vai ser o valor do item, né? O valor que ele vai ser preenchido no personagem. Cada um com seus valores individuais, né? E aqui eu vou colocar o float, né? Porque aí ele vai preencher os valores que a gente criou na aula passada, né? O de fome e sede. Ok? Então são esses três, primeiramente aqui. Basicamente, né? Que aí é algo mais simples da gente estar entendendo. Então podemos fechar. E agora aqui, voltando para o item base, vamos setar aquela estrutura e setar aqui dentro do Actor, né? Então, para isso é só a gente vir no Construction Script, que é uma forma de programação que ela é carregada aqui mesmo no Preview, né? Antes mesmo de começar o jogo. Se você quiser aplicar isso no Event Graph, tudo bem. Aí ele só vai aplicar quando começar o jogo. Mas vamos aplicar aqui no Construction Script, que aí é uma forma da gente estar vendo os itens em tempo real aqui antes mesmo do jogo começar, ok? Então vamos criar aqui a estrutura, vamos criar uma variável, vou escrever item estrutura, eu vou chamar aqui o item estrutura, então eu vou chamar o item estrutura, ok? Vou chamá-la como um set, para definir, né? Vou puxar esse item e dar o make item estrutura, que ele vai criar um make, são valores para definir as novas variáveis. Então os valores dessa estrutura vai ser a partir dessas novas variáveis que a gente vai criar. Então agora é só criar as variáveis aqui, ó, promovendo uma variável. Vou escrever nome item, o mesmo nome, tá? Nome item. O item mesh já existe aqui, né? Então eu vou escrever só, aqui vai ser só mesh. Então item mesh e o valor item, tá? Então beleza, vamos organizar aqui. Então criado. Então agora vamos só ativar aqui
os olhinhos para deixar a variável pública, que assim, quando a gente for criar os outros itens, né, de recuperar sede de fome, ele vai aparecer para a gente mudar esses valores aqui, ok? E também vamos criar aqui uma blueprint que vai mudar a malha de acordo com o nosso item mesh, ok? Então ele vai mudar a cada item que a gente for criando. Então vai ter item, você vai criar, sei lá, uma garrafinha de água, uma fruta, uma comida. Aí você vai poder mudar a malha desse item, né, que você for interagir, ok? Não só comida, né, mas qualquer item que você for interagir, você vai poder mudar a malha. Então para isso é só a gente puxar aqui um set static mesh. Ok? A mesh é a nossa mesh que a gente criou como base aqui para representar a malha do item. E aqui em new mesh eu vou chamar aqui o nosso item mesh, jogar para cá, que como essa variável está representada aqui na estrutura, então a partir do momento que a gente for escolher a estrutura, ele já vai entender que é o item, a malha do item, e vai aplicar na malha de forma individual, ok? Para cada item específico, tá bom? Então aqui no construction é só esses dois aqui, ok? E agora vamos voltar lá para o personagem. Eu vou voltar aqui para o third person BP, abrir a blueprints e abrir a blueprint do character. E agora vamos implementar a nossa interface, tá? Então vamos abrir aqui o player. Eu vou vir em Class Settings e vou inserir a interface aqui para que ele possa reconhecer as nossas funções que a gente criou, ok? Então eu vou vir em Add Interface, aqui no Implemented Interface, eu vou chamar aqui o nosso Interaction Interface, ok? Então ela já está aqui. Se eu for chamar as funções, essas funções já vai aparecer aqui, tá? No personagem. E vamos criar também a variável do item base, para que os dois possam fazer uma melhor comunicação também, além das interfaces, ok? Então eu vou criar aqui a variável dentro do player, né? Do third person character. Vou fechar aqui. E eu vou criar uma variável representando aqui dentro do player. A variável do item base, ela vai ser representada aqui no player também, tá? Então item base, eu vou chamar aqui o item base, ok? Criar aqui a referência de objeto, colocada a interface então aqui e criado o nosso item base para representar aqui a variável dentro do player. Vamos voltar aqui para o item base, voltar para o event graph aqui. E na verdade vamos vir aqui na viewport, né, para a gente ver. E vamos acrescentar aqui uma colisão, que ao a gente colidir com essa colisão, né, ao a gente encostar na colisão, ele vai liberar para a gente poder interagir com esse objeto. Então eu vou criar aqui uma collision, criar uma esfera, sphere collision, vou escrever colisão. Aqui a gente pode aumentar um pouco o raio. E clicando na colisão, vamos descer aqui tudo até a gente encontrar esses dois eventos. O onComponent Begin Overlap, que assim que a gente encostar nele, ele vai liberar para a gente poder interagir. E o End Overlap, que ao sair, ele não vai ter mais aquela comunicação, né, de player com o item. Então vamos criar esses dois eventos aqui, tá? E aqui em Other Actor, eu vou chamar o nosso third person. E aqui embaixo também. Ok? Chamar a nossa blueprint do personagem para poder interagir, para saber que é o personagem que está encostando, ok? Então chamamos um cast dele. E agora vamos chamar aqui o nosso item base para ele validar a nossa variável do item dentro aqui do personagem, para saber que é essa base aqui do item, esse actor que ele está se comunicando. Então eu vou chamar aqui um set item base, ok? Vou chamar aqui também um self. Esse self representa ele mesmo, né? Tá dizendo que ele tá validando o próprio item, né? O próprio actor. E
vamos chamar também o mesmo set item base. Só que esse aqui no end, como ele está saindo do raio de colisão, então ele não vai ser entendido como ele mesmo. Então não vai ter nenhuma conexão aqui, ele vai ser nulo, ok? E quando é nulo, ele não tem a comunicação. Se tivesse o self, ele ia comunicar com esse próprio Actor, né? Se comunicar com ele mesmo. Mas como não tem o self, ele está nulo, né? Então ele não vai haver comunicação e consequentemente não vai conseguir interagir com os itens, ok? Então beleza, então eu vou comentar aqui, vou escrever interação com os objetos, ok? Então daqui a pouco a gente vai voltar aqui para esse begin e o end overlap, ok? E agora vamos colocar aqui também no actor aqui do nosso item, vamos colocar aquela interface que a gente colocou aqui no personagem, ok? Então vamos vir aqui no item base, vou clicar em Class Settings e vou chamar aquela interface aqui também para que ele consiga também interagir com o nosso actor, ok? Então eu vou chamar aqui o Interaction Interface. E agora sim, ao adicionar aqui, agora eu tenho propriedades para chamar alguma dessas funções aqui. E eu vou chamar essa Interaction, ok? Então eu vou vir aqui na base, posso até apagar esses três aqui. E eu vou chamar aqui o... Antes eu vou compilar, né, para que ele funcione. E eu vou chamar aqui o Interaction. E aqui está, ó, Event Interaction, ok? Então, criado o evento. Então, ao a gente interagir com o objeto, ele vai se destruir. Então, eu vou dar um Destroy Actor. Ok? Chamar um Destroy Actor, que ao a gente interagir, vai chamar, vai disparar o evento Interaction. Ao interagir, ele vai destruir o actor, ok? Então o item vai sumir do cenário. Então eu vou comentar aqui, evento interagir, e ok. E agora vamos voltar lá para o personagem, criar um botão que ao a gente apertar, ele vai interagir. Então ele já está interagindo, o player, com o item. E ele já vai destruir quando a gente chamar esse evento interaction. Então falta a gente vir aqui no player e criar uma tecla, né, para a gente interagir com os objetos. Então eu vou chamar aqui embaixo, ó, um input, vou chamar aqui um E, né, um keyboard, deixa eu chamar um keyboard E. E eu vou chamar aqui o nosso pickup só para a gente ver interagindo, né, com o objeto, ok? Ele não vai acontecer nada, ele só vai sumir mesmo. Então quer dizer que se ele sumir, é que significa que ele já está interagindo com aquele objeto. Então eu vou chamar aqui o nosso item para ele ser validado. Então eu vou puxar um isValid, esse aqui de baixo, ok? Ou pode ser o de cima também, mas esse aqui já é de forma compacta, né? Esse aqui é uma forma reduzida disso aqui, ok? Um macro, tá certo? Então vamos chamar um isValid. E se ele for válido, ele vai chamar o pickup. Então eu vou puxar aqui do item base e vou chamar o pickup, não, interaction, né? Porque a gente mudou o nome. Então interaction, eu vou chamar esse interface call. E o item eu vou chamar nele aqui também, ok? Então pressionar E para interagir, ok? Então vamos lá, vamos criar aqui um filho desse item base. Então vamos vir com o botão direito aqui no item base, create child blueprint class, e esse aqui eu vou colocar, por exemplo, maçã, ok? Maçã, que vai ser o item que vai recuperar a fome. Então eu vou jogar ele aqui no cenário. Vou dar 2 cliques aqui. Vou fechar e abrir de novo para exibir dessa forma. Aqui no nome do item eu vou colocar maçã. O item, a mesh dele, como a gente não tem nenhuma mesh aqui de maçã, eu vou chamar aqui um... pior que eu não tenho nada. Então eu vou criar aqui eu vou importar aqui adicionar um conteúdo aqui, que eu vou adicionar um starter content,
adicionar aqui o projeto, só para a gente ter aqui alguma referência, ok? Então beleza, adicionado aqui. Então agora temos alguns shapes aqui para a gente usar. E vou abrir esse shape aqui, essa bolinha. Eu vou criar aqui um material, vou abrir esse aqui mesmo. E vou colocar aqui um vermelho. Aliás, eu vou criar aqui uma instância desse. Vou colocar maçã material. Vou vir aqui na cor. Jogar um vermelho aqui. Pegar um roughness aqui, ó, diminuir um pouco. Beleza, então temos aqui o material da maçã. Vou colocar ele aqui. Uma maçã bem bonita, né? Como vocês estão vendo aqui. E eu vou selecionar esse shape aqui da esfera. E vou colocar ele aqui na malha do item. Então eu vou chamar aqui o Sphere. Shape Sphere. Já está aqui. Vou até diminuir mais aqui. E aumentar aqui no item base o tamanho da colisão, né? Vou colocar aqui uns 500. Ok? Vou voltar aqui para maçã. Vou colocar aqui um valor que ainda a gente não tem, né? Então vou deixar 0 mesmo, só para a gente ver interagindo. Então vou vir em play. Vamos ver se ele vai interagir. E outra coisa também, para a gente ver a colisão em volta aqui. Eu vou vir aqui no item base, clicar na colisão. E vir aqui ó, em Hidden in Game, na guia Rendering. Que aí a gente vai conseguir ver a colisão aqui, ok? No cenário. Dentro do jogo, né? Então eu encostei aqui. Então eu vou apertar E. Tá dando nada. Eu vou encostar aqui. Apertar E. Ele vai lá e some, ok? Então sumiu o item, quer dizer que ele pegou. Então agora vamos aplicar o valor mesmo, né? De fome e de sede, tá? Então eu vou voltar aqui. Vou fechar. E agora aqui dentro da blueprint do personagem, vamos criar a guia, né, aqui no personagem, vamos criar na interface, vamos chamar esse consumível, que vai dar o valor, né, de fome, né, vai preencher a fome e a sede do jogador. Então eu vou chamar aqui o event consumível, vou criar aqui o fome, vou chamar aqui o fome. Como a gente não tem categoria, né, a gente deveria criar uma categoria também para o nosso item, para saber se ele é consumível, se ele é comida ou não, né. Então só para a gente poder entender aqui melhor, eu vou chamar aqui um not equal. Vou usar primeiramente o fome, né, e depois você pode aplicar em qualquer outros vida, né, ou sede, outras variáveis. Então vou chamar um not equal igual a 100, não é igual a 100, se não for, vou chamar um branch aqui, ligar aqui no evento consumível, então eu vou chamar a fome, get fome, mais, vamos somar, vou chamar o item base, vou validar esse item com o isValid, ligar aqui no true, porque se não validar ele vai dar erro, dizendo que o item não existe. E validando, agora sim eu posso usar qualquer propriedade dele. Então eu vou chamar o valor item. Beleza? E vou ligar aqui nesse mais, que é o valor do item. O valor que a gente colocar, por exemplo, aqui, é o valor que ele vai preencher de fome, ok? E eu vou chamar aqui o fome como um set e ligar aqui. Ok? Então é isso. Então ele já chamou aqui e ok. Compile, save. Vamos comentar. Evento consumível. Então beleza. E para esse evento funcionar, a gente vai ter que chamar ele em algum lugar, ok? Então eu vou usar aqui no item base. Vou chamar antes desse event interaction. Vamos chamar o evento consumível, que assim que ele consumir, ele vai se destruir. Então eu vou chamar aqui o consumível. Consumível. E self.
como é ele mesmo, né? Então ele já vai entender. E o Destroy Actor por último, né? Porque aí ele vai ser destruído, ok? E voltando aqui para o third person, vamos só colocar um clamp aqui para ele não passar de 100, né? Então fome, vou colocar 100 aqui, ok. Então eu vou tirar esse tempo aqui do sede, vou deixar um aqui 0.5 do tempo, e aqui no sistema de fome ele vai tirar 1 a toda vez que for dar o tempo, ok? E voltar aqui para maçã e colocar aqui um valor de 20. E eu vou duplicar isso aqui para a gente ter mais itens aqui no cenário, ok? Então tá descendo aqui o valor, vou encostar aqui no item e vou pegar. Não funcionou, então eu vou voltar aqui para o consumível. Eu vou apagar esse consumível, ligar aqui, voltar aqui para o third person mesmo, e ao a gente clicar aqui em Interaction, eu vou chamar o consumível. Vou chamar aqui um consumível interface call e chamar aqui o self, que é referente ao personagem, porque como a interface foi criada aqui no third person, então ao a gente chamar o consumível, tem que chamar o personagem, que está, como está inserido aqui, ele está chamando dentro da própria blueprint, então chamar o self aqui já vai resolver aqui o nosso problema, ok? Porque ele está referenciando a ele mesmo, tá? Então vou dar um play, então vai começar a cair. E ao encostar, apertar aqui, ele vai para 99 de novo, ok? Então, ó, ok. Ele vai começar a cair, então ao a gente apertar aqui o E, ele vai para 99, ok? Então agora sim, funcionou legal aqui o sistema, então você pode colocar qualquer valor aqui, que ele vai ser preenchido aqui no evento consumível, tá? Então a gente está usando, por exemplo, a fome, aqui o exemplo da fome, mas você pode usar aqui na sede, na vida, armadura ou qualquer outro parâmetro do jogador, ok?